Mas aí eu não estou vendo o Alexandre, é assim mesmo? É assim mesmo, já começou lá no YouTube. Eu vou sair, eu vou sumir daqui a pouco, depois que eu te apresento. Tá bom. Já estamos online. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos. Hoje teremos a palestra do professor José Carlos Apolinário, que é professor do programa de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, é coordenador do GOTA, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do IPUB, do UFRJ e IED. O professor José Carlos é uma dessas mentes brilhantes que encontramos de quando em vez por essa passagem terrena, né? Sem dúvida, um dos principais pesquisadores do nosso programa de pós-graduação, e eu quero agradecer muito a participação dele aqui hoje com a gente. Obrigado, eu vou passar a palavra para o professor Apolinário. Bom, muito obrigado pelas palavras, Alexandre, e eu acho que eu tenho o prazer de estar com esse grupo, né, do programa de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria, que a gente tem várias mentes brilhantes juntos, né, e você é uma delas, e a Andréia, e o professor Egídio, todos do programa, né. Desde já convido a todos, né, que quiserem participar e fazerem sua formação, sua pós-graduação no programa de pós-graduação, vocês vão encontrar um grupo bastante robusto, né, de pesquisadores e experts em várias áreas do conhecimento psiquiátrico, e acho que desde já está aberto o convite a todos, né? Hoje nós vamos conversar sobre compulsão alimentar, e esse título, Compulsão Alimentar no Rio, uma questão de peso, as pessoas têm me perguntado por que seria especificamente esse título, né, Compulsão Alimentar, uma questão de peso. Não que a compulsão alimentar esteja necessariamente associada ao peso, mas eu acho que a gente vai conversar hoje mais sobre como esse sintoma, né, da compulsão alimentar é uma questão realmente de peso dentro da área psiquiátrica. E a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre vários estudos, né, que aconteceram no mundo em relação à frequência, à ocorrência do transtorno de compulsão alimentar e da compulsão alimentar em si. A gente vai fazer essa diferenciação, mas também nós vamos falar do quanto ter compulsão alimentar impacta em diversas variáveis da vida do indivíduo. Para começarmos, é sempre bom citar que esse trabalho não se faz isolado. Nós temos um grupo, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, que já foi citado aqui pelo Alexandre, e ele é uma colaboração de várias instituições de excelência, não só do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, como do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, IED. Temos contado também bastante com, agora, o Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ. Nós já funcionamos desde 1993, e a atividade deste grupo, ela tanto envolve a assistência quanto ao ensino. Vários profissionais que trabalham hoje com transtornos alimentares passaram pelo nosso grupo, e também de pesquisa, né? Nós vamos falar de uma delas aqui hoje. A primeira coisa que nós temos que definir, né, o que é a compulsão alimentar. Isso é um tema bastante assim, controverso. Eu não diria controverso, mas assim, pouco definido em termos populares, né? Que as pessoas consideram compulsão alimentar como simplesmente o fato do indivíduo se descontrolar um pouco com a alimentação,
né? Então, você ouve de vez em quando, eu tenho compulsão alimentar. Se a pessoa, de repente, come alguns biscoitos a mais, se ela vai na geladeira 2 ou 3 vezes e belisca um pouco alimentos, né? Isso não é uma compulsão alimentar. Então, vamos ver o que realmente é a compulsão alimentar como um fenômeno psicopatológico. A compulsão alimentar, ela é definida por foi definida pelo professor Albert Stunka, que morreu tem uns 4 anos mais ou menos. Ele foi uma pessoa importantíssima, contribuiu demais, tanto na área da psiquiatria, quanto na área da endocrinologia, e ele se baseia em 2 aspectos. Um aspecto objetivo, que seria comer uma quantidade grande, considerada maior do que a maioria das pessoas comeria, né? Então, essa característica da quantidade associada a determinadas formas, né, de perda de controle. Então, a pessoa, junto com uma quantidade excessiva, ela sente que perdeu completamente o controle sobre o que está comendo. Geralmente são quantidades realmente excessivas, passam de um beliscamento normal, de um descontrole que eventualmente qualquer pessoa pode ter, e passa a ser uma quantidade que realmente você não veria uma outra pessoa comendo aquela quantidade, daquela forma, às vezes misturando diversos tipos de alimentos, doces, salgados, né? Muitas vezes não associado com fome, e essa sensação que é o aspecto psicopatológico essencial, que diante desse impulso de comer essa quantidade, o indivíduo tem uma sensação de que quase dissociativa, porque ele acha que não... É como se não fosse ele, que ele perdeu o controle completamente sobre a sua forma de comer. Esses 2 componentes são definidos em 1959 pelo professor Albert Stunka. E aqui nós vamos ver a evolução na linha do tempo, que, como qualquer sintoma, ele, até ser aceito, incluído nas classificações psiquiátricas, ele é bastante discutido, estudado. Isso aconteceu com a compulsão alimentar. Então, aqui nós vamos ver que desde 1959, quando ele foi descrito inicialmente pelo professor Albert Stunka, a primeira menção que se faz já de compulsão alimentar é em 1980, na DSM-3, que resolve incluir essa característica especificamente desses 2 componentes, comer uma quantidade grande de comida e perder o controle, na definição de bulimia nervosa, naquele momento. Não havia o diagnóstico específico de transtorno de compulsão alimentar. E foi a partir daí que começou a se questionar que haveria um tipo de bulimia que não seria seguida de purgação, tá? E esse tipo de bulimia, que se chamava assim na época, ela teria consequências bastante impactantes sobre a vida do indivíduo, mas ela não seria como uma bulimia nervosa, que vem acompanhado de vômitos, uso de laxativos, abuso de laxativos e diuréticos. Aí, em 1991, quer dizer, quase 30 anos atrás, houve a primeira proposta de inclusão do transtorno de compulsão alimentar na DSM-4, né? E naquela época, vários pesquisadores que participavam do grupo que trabalhava com essa questão para a DSM-4, considerou que ainda era muito precoce essa inclusão e que se necessitava mais estudos para que realmente fosse considerado um diagnóstico independente. Houve o primeiro estudo multicêntrico de prevalência nos Estados Unidos, mostrando que havia uma prevalência até maior do que os outros transtornos alimentares do TCA. E a DSM-4 tomou uma atitude um pouco precavida e decidiu, ao invés de incluir definitivamente, colocou o transtorno de compulsão alimentar como um transtorno sem outras especificações, mas já incluiu os critérios diagnósticos dele no DSM-4. A partir daí, ele continuou sendo pesquisado até que em 2013, quer dizer, há 7 anos atrás, a DSM-5 resolve incluí-lo
como um transtorno alimentar nuclear. E aqui a gente vai ver a classificação atual, né, pela DSM-5. Os 3 primeiros transtornos são transtornos que vêm da área da infância e adolescência: pica, transtorno de ruminação, de evitação, restrição de digestão alimentar, e nós temos agora 3 transtornos alimentares chamados nucleares, né, que as outras áreas, por exemplo, chamam majors, né, que seria a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a inclusão, finalmente, do transtorno de compulsão alimentar como um transtorno alimentar nuclear. Vamos ver as características desse transtorno de compulsão alimentar. Ele é caracterizado por esses episódios de compulsão alimentar que a gente já descreveu, só que eles são recorrentes. O que seriam isso? Eles ocorrem de maneira fixa, constantemente, durante um período de tempo definido. Além de serem recorrentes, para ser recorrente, a gente tem que definir uma frequência. E a DSM-5 optou pela frequência de pelo menos um episódio por semana nos últimos 3 meses. Está associada a pelo menos 3 indicadores de perda de controle, que seria comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir cheio, comer grandes quantidades mesmo sem estar com fome, comer escondido, sentir repulsa por si mesmo, ou até deprimido depois de um episódio. Esses episódios em si causam um desconforto psicológico muito grande no indivíduo e, logicamente, eles não ocorrem associados ao diagnóstico de anorexia nervosa com baixo peso ou bulimia nervosa associado aos comportamentos compensatórios inadequados para controle de peso. Nós vemos que o DSM, a CID-11, que já está publicada, mas que a gente ainda não tem o uso definitivo dela, né? Ela inclui também o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, só que é um pouco diferente. Eles usam também os episódios frequentes e recorrentes de compulsão alimentar, só que diferente da DSM-5, na CID-11, eles flexibilizam, eles definem o episódio de compulsão alimentar muito mais relacionados à perda de controle do que realmente à quantidade ingerida, flexibilizando para a inclusão de certos episódios que não são necessariamente tão grandes, mas que causam desconforto. Então, existe uma certa diferença entre o diagnóstico pela DSM-5 e pela CID-11 futuramente. Vamos ver os dados do transtorno de compulsão alimentar no Brasil. Eles são escassos, do diagnóstico em si. O dado principal de transtorno de compulsão alimentar no Brasil vem de um projeto da OMS, que é um projeto pesquisando morbidade psiquiátrica geral no mundo, e que no Brasil teve uma base, que foi a pesquisa chamada São Paulo Megacity. Ele se concentrou na cidade de São Paulo especificamente, e não na região, não em todo o estado. Então, os dados são específicos da cidade de São Paulo, são coletados por entrevistadores leigos, utilizando o CID, e incluindo 2.942 participantes. Aqui nós vemos que esse mesmo estudo ele reflete diferenças, né, em termos de prevalência. Vocês vejam que nesse estudo se mediu o que a gente chama prevalência ao longo da vida, já ter tido transtorno da compulsão alimentar em algum momento da vida, ou de 12 meses, nos últimos 12 meses. Vocês veem a diferença dos dados do Brasil. Nós teríamos uma prevalência de 12 meses em torno de 1,8, ao longo da vida de 4,7, enquanto nos Estados Unidos a prevalência seria de 1,2 e 2,6. Havia uma certa variabilidade entre os países, mas o que mostrava é que o transtorno da compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico que ocorre no mundo inteiro, dentro de uma proporção que varia em torno de, na prevalência de 12 meses, de 1 a 2 a 3% da população. Além do diagnóstico,
episódios frequentes de compulsão alimentar, mesmo sem outras características, já foram avaliados no Rio de Janeiro. Aqui eu estou citando um estudo da professora Silvia Regina, que avaliou em mulheres, numa amostra probabilística na cidade do Rio de Janeiro, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Aqui nós vemos, então, que esses episódios recorrentes de compulsão alimentar, que não tem todos os diagnósticos, todos os critérios diagnósticos, eles são frequentes. A professora achou que 11% da população apresenta, nesse critério que ela utilizou, mais de 2 episódios por semana nos últimos 6 meses. Esses eram os critérios da DSM-4, né? E nós temos um outro estudo na cidade de Pelotas, que encontrou uma prevalência de compulsão alimentar recorrente de 2,7, já utilizando uma definição mais da DSM-5, né? Mais de um episódio ou mais de compulsão alimentar por semana nos últimos 3 meses. Mas um fato bastante importante é que todos esses estudos mostravam que a compulsão alimentar, independente do diagnóstico completo, né, do transtorno da compulsão alimentar, ela estava associada à obesidade, a uma autoavaliação comprometida do estado de saúde, tá? E a insatisfação corporal. Então, tinha um impacto em outras variáveis que não somente, tanto clínicas quanto psiquiátricas. Isso faz com que a gente possa definir, isso eu uso mais como um diagrama, que a compulsão alimentar ela pode ser um sintoma. Qualquer indivíduo pode apresentar, eventualmente, ao longo da sua vida, um episódio de compulsão alimentar, um descontrole alimentar dessa natureza, ou então apresentar, às vezes, em uma situação de estresse, um episódio de compulsão alimentar. Isso seria um sintoma, né? Quando ela já é frequente, regular e acompanhada de sofrimento, a gente diria que nós temos uma síndrome, já é um número menor de indivíduos que apresentam isso. Mas quando vem acompanhado de todas aquelas características da DSM-5, nós chamamos do transtorno de compulsão alimentar. Então, assim, podemos ter a compulsão alimentar como sintoma, como uma síndrome ou como um transtorno mental. De uma forma geral, esse slide agora mostra para vocês a prevalência estimada. Então, vocês vejam no grupo à esquerda que vocês têm a população em geral. Dentro da população em geral, nós vemos as pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar, estimado entre 2% a 3% no mundo, né? Uma sobreposição de obesidade com transtorno de compulsão alimentar, tá? E que desses casos, né, pelo menos 50% dos indivíduos diagnosticados com transtorno de compulsão alimentar ao longo da vida são obesos. Do lado da direita, nós vemos que isso aumenta muito quando você avalia indivíduos que estão buscando tratamento para a perda de peso. Quando você vai avaliar essa população, você encontra cerca de 30% dos indivíduos obesos que buscam tratamento para perda de peso podem ter um transtorno de compulsão alimentar. Então, além de ser um fenômeno, de uma certa forma, frequente na população, ele aumenta muito o impacto em indivíduos que buscam tratamento para perda de peso. Então, isso tem uma importância muito grande para o clínico geral, para outros profissionais que não somente o psiquiatra. Isso foi um estudo realizado aqui no Brasil, pelo Leonardo Fontinelli, que mostra aqui a prevalência aumentada de pacientes OBE, são pacientes obesos com compulsão alimentar, né? E vocês vejam que, e na coluna direita, vocês têm sem compulsão alimentar. Uma prevalência aumentada, quase o dobro, né, de transtornos psiquiátricos de eixo 1, na época classificados pela DSM-4, e algum transtorno do humor, vocês vejam também que pelo menos 3 vezes mais frequente em pacientes obesos com compulsão alimentar, mostrando uma elevada comorbidade psiquiátrica nesse grupo de indivíduos. Também o transtorno da compulsão alimentar está associado a um aumento de comorbidades clínicas. Então, vocês vejam nesse inquérito epidemiológico bem extenso,
né, nos Estados Unidos, ele pode mostrar que no lado à direita avaliou vários transtornos alimentares, mais especificamente nós estamos falando da tabelinha à direita, que foca especificamente em relação ao transtorno da compulsão alimentar, binge eating disorder, né, chamado em inglês BED. Vocês vejam que várias condições clínicas, as que estão em negrito, elas apresentam uma associação, mas quando você controla pela obesidade, quer dizer, você tira dessa associação as consequências associadas à obesidade, você vê que tanto para diabetes, quanto para hipertensão, quanto para alterações de colesterol, triglicerídeos, vocês continuam tendo um risco aumentado em pacientes com transtorno de compulsão alimentar. Dentre as complicações médicas do transtorno de compulsão alimentar, a obesidade, eu acho que é a mais frequente, né? Então, o transtorno da compulsão alimentar está bastante associado não só a sobrepeso, aqui a gente vê a distribuição de pacientes no estudo americano de prevalência de transtorno de compulsão alimentar, sendo que a gente ainda observa cerca de 19% com IMC normal, mas o resto, 35% tem IMC de sobrepeso e cerca de quase 40% apresentam o diagnóstico de obesidade em seus diversos níveis. Esse foi um estudo mostrando o impacto, né, do diabetes e do impacto de ter transtorno de compulsão alimentar em pacientes com diabetes. O Dr. Marcelo Papelbaum, que trabalhava aqui com a gente, hoje está em Israel, em Tel Aviv, trabalhando também com a área de transtornos alimentares. Ele avaliou pacientes que tinham diabetes do tipo 2 e apresentavam transtorno de compulsão alimentar. E considerou e viu que pacientes que tinham transtorno de compulsão alimentar tinham um pior controle glicêmico em relação àqueles que tinham comportamentos alimentares anormais. Mesmo que isso fosse moderado pela presença de obesidade, é importante as pessoas identificarem que o transtorno de compulsão alimentar em pacientes de diabetes tipo 2 pode ser um marcador de maior complexidade para o tratamento. Um outro impacto também importante da compulsão alimentar é no reganho de peso de cirurgia bariátrica, que é uma parte da tese de mestrado da aluna Maria Francisca, que publicou um artigo onde ela avalia os vários estudos realizados avaliando a presença de transtornos psiquiátricos em geral e o impacto disso com reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, e viu que havia uma associação positiva entre a presença, principalmente de compulsão alimentar, e um desfecho negativo da cirurgia bariátrica, quer dizer, maior reganho de peso. Um outro impacto importante seria o comprometimento funcional. Vários estudos têm mostrado que indivíduos com transtorno de compulsão alimentar têm um impacto em vários níveis da sua vida pessoal, no trabalho, escola, vida social, vida familiar, mostrando quanto ter compulsão alimentar impacta no funcionamento do indivíduo de uma maneira geral, logicamente com esse impacto repercutindo na produtividade, com consequências não só pessoais, como consequências econômicas importantes para os indivíduos em geral. Isso, logicamente, vai afetar a qualidade de vida. Vocês vejam aqui um estudo avaliando qualidade de vida, realizado pelo grupo da professora Philippa Rey, e mostrando que você encontra também na última categoria, que é esse PED Broad, né, que seria o transtorno da compulsão alimentar de uma forma mais alargada, né, que seria incluindo, inclusive, esses episódios recorrentes de compulsão alimentar. Vocês vejam o comprometimento importante da qualidade de vida
tanto o M, né, que estaria medindo a qualidade de vida na área mental, quanto o P, né, que é a última coluna, em termos de qualidade física, qualidade de vida na área física, né? Agora, é muito interessante salientar que eu acho que isso, como em relação a qualquer transtorno psiquiátrico, mas assim, no transtorno de compulsão alimentar, nós sempre estamos falando de poucos casos que chegam ao tratamento. A maioria dos casos, né, eles não são diagnosticados. Então, nós estamos usando essa figura do iceberg, né, justamente para, assim, ilustrar essa grande subnotificação, subreconhecimento do transtorno de compulsão alimentar. Tanto ele passa sem ser diagnosticado nos consultórios psiquiátricos, quanto nos consultórios clínicos. E só quando chegam a consequências, ou pela presença, pela complicação de um transtorno psiquiátrico associado, ou de um transtorno clínico, que você realmente vai suspeitar de um transtorno de compulsão alimentar. Aqui temos um estudo realizado nos Estados Unidos, né, com vários entrevistados. Esse estudo foi online, e vocês vejam que de 22 mil entrevistados, 344 preencheram os critérios pela DSM-5 para o transtorno de compulsão alimentar. Mas se vocês veem a barrinha do lado, a percentagem de somente 3,2% desses que preencheram os critérios diagnósticos da DSM-5 tinham, nos últimos 12 meses, sido diagnosticados com compulsão alimentar por um profissional de saúde nos últimos 12 meses. Então, isso é muito ilustrativo dessa figura do iceberg, né, que talvez a ponta ainda seja menor ainda do que essa mostrada nesse slide, né? Nós vemos também que não só o transtorno de compulsão alimentar ele é pouco reconhecido, como existe também um conjunto de ideias, né, vinculadas de preconceitos relacionados a ter compulsão. Isso se mistura com a própria ideia de certo preconceito relacionado com obesidade ou sobrepeso, que a maioria dos indivíduos apresentam, e fazem um conjunto muito grande de barreiras, não só a identificação quanto ao diagnóstico, né? Então, apesar dessa inclusão, né, vários autores têm mostrado que existe um baixo nível de reconhecimento público e conscientização do transtorno de compulsão alimentar. E ele é percebido como menos grave, menos prejudicial do que os outros transtornos alimentares, que acabam ganhando destaque, e as pessoas começam a atribuir mais, né, gravidade ou comprometimento à própria anorexia nervosa e à bulimia nervosa, né? Isso não é a verdade, e eu acho que esses trabalhos todos que têm ocorrido, mostrando essa correlação entre a presença do transtorno da compulsão alimentar, ou compulsão alimentar recorrente, e outras variáveis, tem mostrado que ele é, sim, uma condição bastante impactante e que pode estar associada com vários problemas. Aqui nós temos um estudo que eu achei interessante, que foi realizado aqui no Brasil, feito em unidades de saúde da família, e que eles pegavam mais a percepção que os profissionais de saúde tinham em relação ao transtorno de compulsão alimentar. E vocês vejam as características que esses profissionais associavam ao transtorno de compulsão alimentar, né? Vocês vejam culpa, vergonha, baixa autoestima, raiva, medo, inferioridade, angústia.
mostrando que esses eram os sentimentos que eles reconheciam mais frequentes nesses pacientes que apresentavam transtorno de compulsão alimentar. Uma outra área também bastante importante, que bem recentemente, né, no ano passado, suscitou um editorial no British Journal of Psychiatry, foi que existe uma pouca atenção, não só da saúde pública, quanto em relação à área mesmo específica da psiquiatria, em relação aos transtornos alimentares em geral, que isso acabava repercutindo sobre o transtorno de compulsão alimentar. Então, nesse editorial, essas duas grandes profissionais da área de transtornos alimentares e a Inglaterra, né, Londres especificamente, é considerado um dos centros mais desenvolvidos, não só no tratamento, como na pesquisa, e incluem dentro da política pública, né, de saúde do Reino Unido, uma atenção que a gente considera bastante diferente, muito maior do que em qualquer outro país que a gente veja, e se você vê que mesmo lá suscitou essa preocupação da falta de políticas públicas e de assistência, vocês imaginem em outros países e especificamente no Brasil. Então isso é bastante importante lembrar, né? Muita atenção é dada porque é considerado os transtornos psiquiátricos maiores, né? E praticamente é negligenciado qualquer tipo de projeto público para o cuidado com pacientes com transtornos alimentares. Isso fez com que o grupo, né, da gente tivesse a ideia de desenvolver um estudo, já que a gente tinha só esse estudo em São Paulo, era um estudo baseado, o objetivo primário dele não era de avaliar a compulsão alimentar, isso era mais uma variável do estudo. Também tinha o fato de que era feito numa cidade, valeria a pena replicar numa outra, e também a gente gostaria de ver melhor como seria isso em relação aos diagnósticos já pela classificação nova da DSM-5. Então isso fez com que a gente desenvolvesse esse estudo que a gente chama de binge eating em Rio, né, que é compulsão alimentar no Rio, e na realidade a epidemiologia do transtorno de compulsão alimentar e condições relacionadas. E ele é desenvolvido por várias pessoas que desenvolveram esse protocolo, de várias instituições, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil, envolvendo a UFRJ, a UERJ, o IED, a URGS, a USP, e também tivemos a colaboração fantástica da professora Filipa Rey, que já tinha desenvolvido pelo menos 3 estudos longitudinais semelhantes lá na Austrália, e tivemos o apoio do programa de pesquisa de iniciativa de investigador da Shire Takeda, que sem esse suporte, sem dúvida, nós não conseguiríamos realizar um estudo dessa natureza. Então, vamos falar um pouquinho desse estudo, né? Esse estudo, só para citar, ele já foi apresentado, são os dados preliminares, a gente tem muito dado e pretendemos analisar esses dados ao longo desses anos, mas esse estudo já foi inicialmente apresentado em junho agora, num congresso internacional de Eating Disorders, da Academy of Eating Disorders, que foi virtual, foi ótimo também, e eu vou apresentar um pouquinho aqui dessa apresentação que eu fiz lá, né? Então, o objetivo primário desse estudo que a gente fez aqui no Rio de Janeiro foi de avaliar a prevalência do transtorno de compulsão alimentar pela DSM-5, formas assim, subliminares do transtorno de compulsão alimentar, e também incluímos, o que é diferente de outros estudos já realizados até então, a compulsão alimentar recorrente. Também avaliamos os correlatos e características clínicas, comorbidade psiquiátrica, comorbidade clínica, incapacidade e qualidade de vida. Essa pesquisa ela foi aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela teve um delineamento bastante, assim, sofisticado. Ela foi uma pesquisa em 2 estágios. Um primeiro estágio, nós rastreamos uma amostra representativa da população do Rio de Janeiro com entrevistadores leigos, e em segundo estágio, 2 especialistas treinados na área entrevistavam os casos positivos e alguns negativos para a validação do diagnóstico inicial. Nós avaliamos adultos entre 18 e 60 anos, residentes permanentes de domicílios civis não institucionalizados na cidade do Rio de Janeiro. O modelo de amostragem foi uma amostragem que eles chamam de clusters, né, que em português seria probabilidade agrupada, em 3 estágios. Começávamos com unidades amostrais primárias, depois chegávamos aos domicílios, e dos domicílios, aí sim, elegíamos um domicílio dentro de uma unidade amostral. Os participantes eram selecionados aleatoriamente dos domicílios que apresentassem mais de um indivíduo na faixa etária. O tamanho total estimado da amostra foi de 2.200 domicílios, com base em estudos epidemiológicos, permitindo uma estimativa de prevalência com 5% de precisão. Então, era uma amostra aleatória bem importante. Foi desenvolvido um questionário de pesquisa pela própria equipe, que levou alguns meses para chegarmos ao modelo final. Depois tivemos todo um trabalho de adaptação disso ao modelo tablet. Esse questionário foi aplicado por entrevistadores leigos, pré-treinados, que a gente já vai falar do treinamento, de uma empresa de pesquisa, Science, que já tem bastante experiência com pesquisa de amostras domiciliares no Brasil. Trabalha com o Ministério da Saúde. O trabalho de campo foi realizado no domicílio com entrevista presencial. Os dados eram coletados diretamente no tablet e a gente fazia uma aferição direta de peso, altura e circunferência da cintura. A coleta de dados os dados eram enviados automaticamente para um banco de dados que era centralizado e depois rechecado para incongruências. Falando dos estágios mesmo, né, a gente tinha usamos uma versão validada por um aluno, né, que é parte da tese de mestrado dele, de doutorado agora, que é do Carlos, né, que ele fez a versão em português do QEW5, incluído no questionário de pesquisa e aplicado pelos esses entrevistadores leigos. Em um segundo estágio, a gente usava o SCID-P, basicamente a seção de transtornos alimentares, né, eating disorders, adaptada para DSM-5. As entrevistas eram realizadas por telefone 1 ou 2 semanas após a entrevista de campo, e eram realizadas por 2 especialistas, alunos de doutorado, treinados, especialistas em transtornos alimentares, e que eram revisados por um terceiro pesquisador sênior na área, que discutia se preenchia ou não os critérios, tirava dúvidas e validava o diagnóstico final. O que a gente avaliou, né? Gravidade da doença, sobrevalorização, supervalorização da forma corporal, satisfação corporal, tinham perguntas abertas sobre idade de início, tratamento, incapacidade, comorbidade psiquiátrica. A gente usou alguns instrumentos para avaliar, rastrear, né, depressão, ansiedade, déficit de atenção com hiperatividade, TEPT, uso de álcool. E a comorbidade clínica, nós usamos as perguntas da Pesquisa Nacional de Saúde, da PNAD, e usamos perguntas que eram sim ou não em relação a doenças não transmissíveis, incluindo algumas condições clínicas associadas ao transtorno de compulsão alimentar. E avaliávamos qualidade de vida pelas SF-12. Esse estudo, nós desenvolvemos um manual do entrevistador bastante detalhado durante alguns meses, onde tinham todas as informações, a forma de chegar no domicílio, como tinha que interagir, como tinha que fazer as perguntas. Os entrevistadores passaram por uma semana bem intensa de treinamento no Instituto de Psiquiatria,
depois dessa semana de treinamento, fizemos a certificação com teste e uma entrevista piloto. E durante todo o curso do trabalho de campo, e quero agradecer aqui pessoalmente, né, a Rosiane, a Valéria e a Marina, que foram assim, incansáveis em toda a coordenação de campo, com monitoria, com reentrevista, né, teste de uma amostra randômica de indivíduos. Então, isso garantiu uma qualidade dos dados coletados. Então, nós tivemos 2.958 municípios que foram considerados elegíveis, 661 que se recusaram a participar, então nós tivemos uma taxa de participação muito boa, 78%. Tínhamos feito anteriormente um estudo piloto, né, para ver como é que se comportava a entrevista, e o trabalho de campo mesmo foi realizado entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. Um total de 2.324 indivíduos foram entrevistados com o QEW5 na primeira fase, e na segunda fase, 77 casos positivos e 154 negativos foram revalidados com a entrevista telefônica com o SCID-1. Agora vamos aos resultados, né? Nós encontramos uma prevalência de pontual, do transtorno de compulsão alimentar de 1,4, vocês se lembram que a de São Paulo foi 1,8, e a dos Estados Unidos 1,2, então é bastante próximo do encontrado em outros países. Transtorno da compulsão subliminar de 0,2 e compulsão alimentar recorrente 6,2% da população. Em termos de distribuição, predominantemente em mulheres, 83% dos indivíduos com transtorno de compulsão alimentar eram do sexo feminino, enquanto compulsão alimentar recorrente, esse CAR, né, 76%, um pouco menos, predominantemente da raça parda. Isso não tem diferença estatisticamente significativa em relação à população em geral, é característica da população brasileira, né? A idade de início, a idade geral dos pacientes se distribuiu em torno de, basicamente, entre 31, uma primeira grupo, né, com 31, 45 anos, um segundo grupo com 46, 60 anos. A idade de início do problema, 51% começava entre 21 e 45 anos, então, mais do período assim, adulto, né, e início da meia-idade. A gravidade considerada pela DSM-5 de gravidade, a maioria com gravidade leve. Isso é característico em estudos epidemiológicos, né? Os pacientes mais graves que estão em tratamento, na população geral você encontra formas mais leves. A insatisfação corporal bastante alta. Isso foi bem interessante, porque talvez a gente encontrou um dos graus mais altos de insatisfação corporal já encontrados no diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar. Aqui vocês veem claramente a relação entre o peso, o índice de massa corporal e o transtorno da compulsão alimentar. No grupamento das três barras à esquerda, vocês veem a relação com peso, né, e refletida pelo índice de massa corporal. Vai crescendo, e pacientes com faixas acima de 30, a maioria dos pacientes são obesos ou sobrepeso, poucos pacientes são com a faixa normal de IMC. De impacto, a gente achou que o transtorno da compulsão alimentar, usando a Sheehan Disability Scale, que mede comprometimento funcional, ter um transtorno de compulsão alimentar ou compulsão alimentar recorrente estava associada a um impacto grave para o transtorno de compulsão alimentar e moderado para a compulsão alimentar recorrente nas áreas de trabalho, vida escolar, na área social e na área de vida familiar, mostrando o comprometimento desses. Isso foi tudo comparado com a população geral, estatisticamente. Em termos do transtorno da compulsão alimentar e também compulsão alimentar recorrente, vocês desculpem, a barrinha ainda está em inglês, mas é o significado desses dois. Tanto
TCA, transtorno da compulsão alimentar, como compulsão alimentar recorrente, estavam significativamente associados com comorbidades psiquiátricas, depressão pela PH9, ansiedade pela GAD-7 e TDAH pela ASR6. Não só impactava pela presença de comorbidades psiquiátricas, como pacientes com TCA. Vocês vejam que tinham diabetes, asma, artrite, problemas na coluna, enxaquecas, dores musculares e refluxo gastroesofágico. Enquanto que compulsão alimentar recorrente apresentavam também, mas em menor grau, né, um comprometimento da área médica. É importante salientar que a gente realizou depois foi feita uma análise mais sofisticada, controlando para a obesidade e para o sexo do paciente, e isso se manteve estatisticamente significativo, mesmo com controle, descartando a presença dessas duas variáveis. Em termos de qualidade de vida, a gente pode ver o comprometimento tanto da saúde física quanto mental no transtorno da compulsão alimentar e na compulsão alimentar recorrente, tá? Comparado aos pacientes sem transtorno alimentar, que seria sem as duas formas. Então, vocês vejam que no TCA fica bem mais impactante essa diferença, né? Todos esses em negrito foram estatisticamente significativos, e também controlados para a obesidade se mantiveram significativos. Bom, então o que a gente pode dizer, né? Esse foi o primeiro estudo populacional fornecendo dados de transtorno de compulsão alimentar que a gente conheça até hoje, né? E correlatos usando já os critérios da DSM-5 em um país em desenvolvimento. Como nos países desenvolvidos, no Rio de Janeiro, o transtorno de compulsão alimentar e a compulsão alimentar recorrente são condições prevalentes e estão significativamente associadas a um índice de massa corporal elevado, a um comprometimento funcional importante, a comorbidades psiquiátricas e médicas, impactando a qualidade de vida dos indivíduos. Isso foi bastante interessante, a gente está finalizando o paper para submeter. Qualquer dúvida a mais, vocês podem entrar no nosso site, compulsãoalimentar.net, ali tem informações do estudo, delineamento, alguns vídeos, entrevistas que nós demos durante o período de realização do estudo. Quero agradecer a várias pessoas, né? Aí estão representados os entrevistadores, os pesquisadores que participaram desse estudo. A professora Filipa veio 2 vezes ao Brasil para também ter uma reunião presencial com a gente, na época que isso podia ser feito, né? Então, agradecer a todos, as meninas que foram as coordenadoras, a Rosiane, a Valéria e a Marina, que também ajudaram até na análise estatística. E obrigado a todos. Obrigado, professor Apolinário, pela brilhante exposição, né, tão atualizada e com dados de pesquisa. Vocês vejam que as pesquisas do professor Apolinário têm ligação com pesquisadores de todo o Brasil, além de pesquisadores internacionais, né? Então, são produções científicas que atingem revistas de grande impacto de publicação e que só enriquecem a nossa pós-graduação. Bom, vou começar aqui uma pergunta do Hélio Rocha Neto, para o professor Apolinário. O binge não é um fenômeno exclusivo dos alimentos, havendo binge de drogas, jogo e sexo também. Há alguma associação cruzada entre os diferentes tipos de binge? Dentro dos alimentos, é possível encontrar subgrupos? Por exemplo, binge por doces, binge por frituras? E se sim, como isso impacta no tratamento? Então, são quase 3 perguntas. São 3 perguntas, né, Alexandre? Entusiasmou aí pela palestra. Bom, muito obrigado ao Alexandre
pelos comentários e vou falar em relação ao Hélio, né? O Hélio traz uma pergunta bastante interessante, importante em relação à compulsão, né? Como um fenômeno geral. Eu acho que é bom esclarecer, já que a gente está falando aqui sobre conceitos, né? Que binge é traduzido de uma maneira muito, assim, errada em línguas latinas, para compulsão alimentar. Porque binge em inglês significa farra, orgia, descontrole. E a compulsão não é isso que tem esse significado em inglês. Muitos falam que a expressão compulsão está errada, é mais impulsão, é um impulso, uma impulsividade para a comida do que propriamente uma compulsão, né? Então, é bom já esclarecer que o fenômeno psicopatológico é complexo. Em relação a esses descontroles episódicos que ocorrem por impulso, eles podem ter uma semelhança psicopatológica, sim, já que a base deles é uma impulsividade aumentada, é um descontrole em vários mecanismos de controle ambiental, eles podem ter uma similaridade psicopatológica. Mas isso não quer dizer que, primeiro, que sejam coisas semelhantes do ponto de vista tanto de abordagem quanto de tratamento, tá? Então, acho que a primeira coisa é conceito. O conceito cada vez mais tem sido explorado. E você, na primeira pergunta, você fala sobre uma associação cruzada, né? A gente pesquisou isso, usou o audit na nossa pesquisa justamente para avaliar basicamente álcool, né? Para a associação disso. A gente encontrou uma associação com o uso de álcool e a gente tem uma questão específica de binge alcoólico, que a gente ainda vai investigar isso. Algumas pessoas têm achado uma associação e hoje em dia se acha que existe toda uma relação assim, neurobiológica muito próxima de transtornos de uso de substâncias com transtornos de compulsão alimentar, alguns transtornos alimentares. Então faz sentido do ponto de vista geral. Agora, do ponto de vista de tratamento, eu acho bastante diferente, porque a abordagem com o paciente com compulsão alimentar ela é muito diferente por todas as complicações, até médicas, né, que vocês vejam que o paciente tem obesidade, tem diabetes, tem outras complicações que você tem que ficar acompanhando. Então, o tratamento, eu acho que ele deve ser setorizado por cada tipo de compulsão que você chama, né? E a última pergunta é sobre se o binge, existe um binge específico por alimentos específicos, né? Isso você está provavelmente fazendo essa pergunta por causa do conceito de adição por comida, que é um conceito também muito questionado, que a gente usou esse questionário na nossa pesquisa, a gente já está analisando os dados. Isso é um conceito ainda não estabelecido na psiquiatria, mas a gente está vendo se realmente existe isso, que seria as pessoas que têm uma compulsão específica por alimentos palatáveis, tipo chocolate e alimentos que despertam essa fome, que seria uma fome não metabólica, né? Então, a gente ainda está estudando isso, se realmente existem diferenças. Mas vamos considerar o início da minha apresentação, que define compulsão alimentar como uma sintomatologia caracterizada por comer descontroladamente uma quantidade considerada excessiva, associada à perda de controle, que eu acho que até agora é o conceito que a gente tem mais estabelecido. Obrigado. Bom, muitos elogios, parabéns merecidos, né? E aqui outra pergunta me parece bem interessante, da Mariana, ela não colocou o sobrenome. A compulsão alimentar como transtorno poderia ser considerada contraindicação para a cirurgia bariátrica? Só um minutinho. Também bastante importante, Alexandre, essa questão, e obrigado aí pela contribuição, Mariana, porque a compulsão, isso cada vez mais tem sido discutido. Ontem mesmo nós tivemos na nossa discussão clínica do nosso grupo uma paciente que veio procurar atendimento e que apresentava compulsão alimentar ativa e estava na fila de cirurgia bariátrica, né? Então o profissional psiquiatra hoje em dia é muito solicitado para dar um parecer em relação a isso. Então, o que se tem de dados, né?
em termos de dados, a gente não tem como afirmar que compulsão alimentar contraindica uma cirurgia bariátrica, já que em alguns estudos longitudinais, pacientes com compulsão alimentar até melhoraram após a cirurgia bariátrica. Mas um fato bastante, e também isso não quer dizer que a gente vai indicar para tratamento, mas é importante ter em mente que cada vez mais, por experiência clínica, se considera que uma pessoa que irá se submeter a uma cirurgia bariátrica tem que ter as doenças associadas sob controle. Isso não só com transtornos psiquiátricos. Se você tem uma depressão, espera-se que você tenha a sua depressão tratada, controlada. Se você tem um transtorno de uso de substância, que ele esteja tratado, controlado. E se você tem transtorno de compulsão alimentar, que também que você tenha um pré-tratamento, né? Então, assim, a boa prática clínica implica que, se você estiver frente a esse caso, converse com um cirurgião, espere, manda ele aguardar um pouco, até o paciente ter a sua compulsão alimentar tratada, controlada. Quando estiver controlada, aí sim pode fazer. Então, formalmente eu não posso contraindicar, mas também não posso dizer que não tenham consequências negativas, então é melhor tratar a condição antes. Obrigado. A pergunta do Leonardo Palmeira: qual a influência dos hábitos alimentares na infância e da criação para o transtorno de compulsão alimentar ou compulsão alimentar recorrente na vida adulta? Pais com transtorno de compulsão alimentar ou compulsão alimentar recorrente podem representar um fator de risco para seus filhos? Uhum. Outra pergunta bastante interessante, Leonardo, em relação a isso. Vários estudos genéticos em relação ao transtorno de compulsão alimentar têm mostrado uma base genética de transmissibilidade de transtorno de compulsão alimentar. Hoje em dia se considera que ter obesidade e ter depressão ou sintomas depressivos também podem representar um fator de risco para ter transtorno de compulsão alimentar. Então, existiria quase que uma sobreposição de risco associado, né? Com relação a uma parte mais comportamental, psicológica, de hábitos alimentares familiares, a gente também observa que isso é um outro fator que, apesar de não ter a mesma força de evidências em relação a essa parte genética, também podem estar bastante associados. A gente vê muito famílias que têm descontroles alimentares e tudo, e isso quase que perpassando vários membros da família. Então, eu acho que tratar uma pessoa com transtorno de compulsão alimentar envolve também tratar a família, também tratar as pessoas no seu entorno, que muitas vezes essas coisas estão associadas, tá? Então, eu acho que é uma coisa importante isso, a associação da família e nos hábitos alimentares de uma maneira geral e até dentro de uma base genética. Obrigado. Agora a pergunta da Juliana Quinta, que tem a ver até com a coisa da pandemia, né? Todo mundo comendo mais, aumentando de peso, mais tempo em casa. Então, a Juliana Quintas pergunta o seguinte: gostaria de saber se há estudos mostrando o aumento do transtorno de compulsão alimentar na população durante esse momento de pandemia. Uhum. Bom responder essa questão é bastante importante. O que eu posso dizer que eu saiba, na população não tem esse estudo ainda, né? Mas que tem, assim, vários os pesquisadores têm, assim, as revistas, né, da área de transtornos alimentares têm estimulado muito a realização de pesquisas em relação a essa prevalência. O que eu tenho conhecimento foi uma pesquisa apresentada nesse último congresso de transtornos alimentares internacional, que apresentava dados, se eu não me engano, eu tenho certeza dos Estados Unidos, mas da Noruega, eu acho que é associado. E eles faziam numa amostra randômica, mas assim, era uma amostra de conveniência, não era populacional, mostrando um aumento de compulsão alimentar, de queixas relacionadas à forma corporal. Então,
existem indicativos, né, que você tem um aumento de comportamentos alimentares inadequados nesse momento, de uma maneira geral. A gente pode falar também da nossa experiência dentro da nossa unidade de transtornos alimentares, que é o GOTA, e a gente tem observado muito pacientes que durante esse período se apresentavam estáveis em relação aos seus transtornos de compulsão alimentar e até bulimia nervosa, apresentando descontrole, descompasso, e quando a gente vai analisar, isso tem uma relação direta com questões relacionadas com, enfim, com descontrole de impulsos, ou mesmo do isolamento social e outras variáveis associadas. Ok, obrigado. Agora a pergunta da Mariana Cabo. O senhor poderia falar um pouco sobre o nível de evidência dos tratamentos medicamentosos para o transtorno de compulsão alimentar? Bom, obrigado, Mariana, por falar isso. Eu acho que não é o tema da nossa apresentação e não dá para falar rapidamente como você quer, né? Eu acho que é um assunto bastante complexo. Se você quiser, Mariana, eu te conheço, pode mandar um e-mail, eu deixei meu e-mail aí, eu mando para você alguns artigos relacionados a isso, né? Mas, assim, vários agentes farmacológicos foram testados, avaliados em relação ao transtorno de compulsão alimentar. E hoje em dia a gente só tem um agente aprovado pela Anvisa, pelo FDA, para o tratamento, que é a lisdexanfetamina, para casos moderados ou graves associados a outras intervenções, né? Associados à intervenção psicoterápica, à orientação nutricional, mas, além dele, vários outros agentes foram estudados, tem uma base, mas que são usados mais pelo que a gente chama por experiência, ou off-label, né? Então, nós temos o topiramato, a sibutramina e alguns outros agentes também, né? Então, se você quiser mais algumas informações, você me passa um e-mail e eu mando alguns artigos para você. Ok. Jusley Júpiter, qual a possibilidade, e se houve alguma pesquisa sobre o indivíduo ir de compulsão alimentar recorrente para transtorno de compulsão alimentar? Quais os aspectos dessa transição? É complexo. É complexa, mas eu acho assim que essa pergunta, qual o nome da pessoa, Alexandre? Jusley Júpiter. Jusley. Bom, Jusley, eu acho que a sua pergunta é bem interessante. Essa primeira coisa que a gente, quando nós nos deparamos com esses dados, que foi da compulsão alimentar recorrente, com menor frequência, mas com comprometimento, a gente diz, será que um não leva a outra? Será que isso não vai ter um fluxo entre os dois? Alguns autores têm já sugerido isso, mas a gente não tem estudos longitudinais. Eu não estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, acho que a conexão do professor Apolinário caiu. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele volta. Vamos aguardar um pouco. Eu achava que o problema era comigo. Bom, já podemos fazendo aqui a divulgação da palestra da próxima semana, né, que é Práticas Integrativas de Saúde Mental, uma visão da neurociência, com a professora Helena Moraes, que é doutora em saúde mental, pós-doutoranda do programa de Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB, quer dizer, do PROPSAN, e professora do Centro Universitário IBMR. Então, teremos uma palestra super interessante na semana que vem, né? Não vamos perder. Aguardando ainda a reconexão do professor Apolinário. Falou desse
tema tão importante, né? Os transtornos alimentares, como ele destacou na apresentação dele, eles têm uma alta prevalência na população geral e é muito comum que eles venham acompanhados de comorbidade, como o trabalho citado pelo professor Apolinário. Certamente, muitos desses pacientes se apresentam a serviços de saúde mental ou saúde geral e não são diagnosticados como o transtorno de compulsão alimentar, né? E certamente isso leva a uma piora, né? Um prognóstico desfavorável. Claro que existe uma importância muito grande do tratamento precoce. Desculpem aí que eu caí, né? Intervenção, né? Então, estávamos aqui conversando um pouco até você voltar. Deixa eu me ver aqui, a próxima pergunta. Da Maria Francisca Mauro. Como um líder de transtornos alimentares mundial, olha, verdade pura, né? Realizaria algum comentário quanto a direcionamento de políticas públicas relacionadas aos transtornos alimentares? E a pergunta 2, da Maria Francisca Mauro, novamente. Quando discutiu o transtorno de compulsão alimentar dentro de fator de influência para as pessoas evoluírem com obesidade, realizaria algum comentário quanto à obesidade ser discutida como um fator de risco para a Covid-19? Alô? Bom, todos estão me ouvindo? Sim. Eu estou assim... agora tá. Bom, bem interessante, né, Maria Francisca? Maria Francisca é aluna de doutorado do programa de pós-graduação, estava desenvolvendo a tese dela em relação a essa área de cirurgia bariátrica e transtornos alimentares e transtornos psiquiátricos em geral, e sempre bem atenta, né? Então ela pergunta, esse líder mundial é muito excessivo, né, Maria Francisca? Eu acho que assim, a gente espera que alguns líderes do Brasil, né, que seria o professor Taque, a professora Maria Angélica, do Rio Grande do Sul, enfim, e todos que trabalham, né, mais antigos, a gente está falando dos mais antigos, né, mas assim, e pessoas jovens que estão chegando, como você, que a gente tenha um canal através da Associação Brasileira de Psiquiatria, do qual atualmente eu sou coordenador da Comissão de Transtornos Alimentares, em começar a mostrar dados, né, para o Ministério da Saúde, para as pessoas em geral, não só do impacto. Então, eu acho que esse estudo já é um estudo importante, junto com o estudo de São Paulo, mostrando a presença e a associação e o impacto desses transtornos, né? Mas também a gente está realizando estudos em relação ao conhecimento de transtornos alimentares pelo psiquiatra, ao atendimento atual em centros de saúde. Eu acho que isso tudo vai ajudar a mostrar o quanto essas condições não estão sendo bem atendidas, e a gente espera que gerem alguma política pública, que não é nenhuma sofisticação, mas simplesmente a presença dentro da política de saúde mental de um item relacionado a transtorno alimentar, que tem as complicações clínicas, que tem que ser atendido no ambiente psiquiátrico, mas também tem que ser atendido no ambiente clínico, alguns princípios gerais, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente acredita que não só os pesquisadores, mas as pessoas que trabalham com essa condição no Brasil, cada vez mais se juntem a esse grupo da ABP e para pressionar, eu acho que a administração pública a incluir isso como um fator a ser considerado. Uma outra questão que você fez da obesidade como um fator de risco, não foi isso, Alexandre? Isso. Fator de risco para a Covid-19. Então, isso é um estudo, os estudos todos, né, o primeiro estudo que saiu de Nova York, dos casos de Nova York, mostrava que, acho que
80% dos pacientes que chegaram que faleceram, né, eram obesos, e depois vários estudos replicaram isso, um estudo também na China mostrando isso. Então ficou claro que a obesidade é um dos principais fatores de risco para ter um mau prognóstico com a Covid, né? E hoje em dia tem várias teorias já de que pelos adipócitos, né, eles represarem muito vírus, que eles acabam tendo uma carga viral oculta maior e que isso repercute em várias consequências em termos da doença. Então eu acho que é bastante importante essa condição da obesidade ser bastante trabalhada como um fator de risco para um mau prognóstico, né, de indivíduos que tenham a infecção pela Covid-19. A Jusley Júpiter deve ter tido talvez algum problema de conexão, ela não ouviu a tua resposta, ela está muito interessada na pergunta que ela fez. Qual a possibilidade, se houve alguma pesquisa sobre o indivíduo de compulsão alimentar recorrente para transtorno de compulsão alimentar e quais aspectos? Então, talvez a pessoa possa responder mais brevemente. Eu vou refazer a resposta, né, que eu acho que deve ter caído no meio da resposta, né? Então, em relação a isso, quando nós nos deparamos com os dados, né, não só da prevalência da compulsão alimentar recorrente, como que tinha um impacto menor, mas muito semelhante ao transtorno da compulsão alimentar, a gente levantou essa questão. Isso aí, então, não é uma forma menor, e alguns pacientes não vão migrar para o transtorno da compulsão alimentar. Que eu saiba, ainda não temos essa resposta, que seria realizada com estudos longitudinais, né, que aí veria isso ao longo do tempo. A gente mesmo tem uma ideia, vamos ver se a gente consegue verba para isso, né, de replicar esse estudo daqui a 1 ano, 2 anos, né, onde a gente talvez vai poder identificar se quem tinha, num primeiro tempo, compulsão alimentar, ou recorrente, ou transtorno da compulsão alimentar, se passa a ter num segundo tempo. Então, assim, eu diria como clínico que é bastante provável, tá? Mas não tem como afirmar hoje. Ok. Uma pergunta agora do Carlos Eduardo de Moraes. Na sua exposição, o senhor falou que um dos principais problemas relacionados ao transtorno da compulsão alimentar é a ausência de diagnóstico e tratamento adequados para essa condição. Além disso, existem poucos serviços especializados em transtornos alimentares no Brasil. E, sobretudo, no Rio de Janeiro. O que fazer para mudar esse cenário? Obrigado, Carlos. Carlos é um outro aluno do programa de pós-graduação fazendo doutorado, ele que validou o QAWP no Brasil, que nos permitiu fazer essa pesquisa, e é bastante atento, né, às questões. Eu acho que você está correto, quer dizer, eu acho que cada um de nós temos que, cada vez mais, trazer essas questões e divulgar isso, né? Divulgar isso em todas. Eu acho que na população geral, mesmo dando entrevistas, conversando com as pessoas, falando, trazendo essa questão a público, levando às autoridades, como eu já falei, para que se tenha essa noção da importância disso. E quanto aos serviços, isso é muito grave, né? No Brasil, o único serviço de transtornos alimentares assim, que tem uma unidade de internação especificamente devotada é o Ambulim de São Paulo, né? Na USP, sempre ligado a redes universitárias. Nós temos no IED 2 leitos, mas assim, isso é muito pouco para dar conta. E os ambulatórios, se você vai para a rede pública, as pessoas não têm treinamento de lidar com transtornos alimentares, os psiquiatras, os psicólogos. Então, eu acho que é cada vez mais desenvolvendo pessoas com formação que comecem a fazer cada vez mais treinamento, a gente divulgar com mais cursos, fazer mais. Agora, isso não é um problema só do Brasil.
Brasil, né? É bom lembrar isso, né? Tirando a Inglaterra, e pelo que você viu lá, até o povo da Inglaterra está se queixando da falta de políticas públicas, é uma área considerada meio um patinho feio, né? Dentro dos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Só tem uma última pergunta da Fernanda, ela não colocou o sobrenome, que é justamente sobre isso. Você poderia falar um pouco mais sobre as dificuldades e diferenças de realização de pesquisas de grande porte no Brasil e no exterior? Uhum. Obrigado por essa pergunta, Fernando. Eu acho que é muito problemático isso, né? Eu acho que tudo que a gente já falou da falta de políticas públicas, a falta de investimento, repercute sobre a pesquisa também, né? Esse mesmo estudo que a gente conseguiu fazer agora com o apoio, né, desse programa da Chay de Takeda, ele foi, eu me lembro, há uns 10 ou 12 anos atrás, um projeto que eu inicialmente submeti a uma agência regulatória, uma agência de fomento pública, né, e foi elogiado, mas tinham outras prioridades, entendeu? Então, eu acho que realmente a área de transtornos alimentares conta com mais dificuldades de patrocínio em termos de pesquisa. Mas eu acho que o grupo tem, você pode observar, Fernanda, se você colocar no PubMed, né, transtornos alimentares e eating disorders e Brasil, você vai ver que vários grupos têm enfrentado isso, têm conseguido suporte, têm conseguido apoio. Então acho que a gente tem que continuar se esforçando, sabendo que existe essa dificuldade, mas continuar lutando, né? Bom, mais uma vez quero parabenizar ao professor Apolinário, né, pela brilhante apresentação que enriqueceu muito o nosso centro de estudos, né? Já anunciei a próxima palestra e desejando um ótimo final de semana para o professor Apolinário e para todos aí que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado. Tchau, gente.